Bom, nós vamos apresentar a comunicação sobre o álbum Campos Neutrais, do Victor Ramil, nas perspectivas de hibridismo, intuição e reflexividade, um diálogo entre essas perspectivas, considerando que a gente está aqui convergindo com duas pesquisas de doutorado, uma da área da comunicação, que é a minha, e a outra que é da área da música, que é a do Leandro Maia. Prazer, João. E aí, muito legal estar aqui. Esse trabalho, ele representa esse exercício de dois pesquisadores provenientes, então, de campos distintos, né, para abordar o Victor Ramil. Meu nome é Leandro Maia, sou professor do bacharelado em música na Universidade Federal de Pelotas e também professor visitante da Bath Spa University. E eu estudei o Victor Ramil no contexto da minha tese de doutorado, onde eu realizei estudos de caso, além do Victor Ramil, com Ivan Lins e a dona Conceição Teixeira. Ali eu busquei trabalhar e entender as decisões, de que forma as decisões criativas são tomadas e como é a relação do contexto cultural com os impulsos criativos dos compositores. O trabalho do João também dialoga, né, João, com a tese de doutorado, né? Como estudo de caso também, né, o Victor Ramil, e eu estudo na minha tese o Jorge Drexler também, uruguaio. O meu foco, né, sendo uma tese na área de comunicação, vai ser na performance, né, dentro da perspectiva de abordagem metodológica chamada Circuito da Comunicação, que é uma adaptação já do Circuito da Cultura, dos estudos culturais. Fiz a tese de doutorado na PUC, apresentei em 2019, e prazer, eu sou o João Vicente e também sou professor da Universidade de Passo Fundo. Dois universos, né, que já se aproximam por si só, e a gente acabou se descobrindo, né, Leandro, que estávamos pesquisando temas afins, e a maior afinidade, com certeza, é o Victor Ramil, né? Sem dúvida. O Victor, que é considerado aqui, nas palavras do professor Luiz Augusto Fischer, uma das maiores experiências estéticas do Rio Grande do Sul de todos os tempos. Esses elogios revelam como o Ramil impactou tanto o público quanto os especialistas pela maneira como ele sintetiza tensões, isso nas palavras do professor Fischer também, sintetiza tensões, questões e dilemas culturalmente relevantes. É um cantor e compositor, escritor criativo. Ramil é considerado o artista gaúcho, por Celso Loureiro Chaves, mais representativo, livre de estereótipos em relação ao imaginário cultural gaúcho, transcendendo geografias e estéticas. Sim, principalmente esse ensaio dele, né, chamado Estética do Frio, publicado nos anos 90 e que, enfim, causa um impacto significativo, né, na produção musical e cultural em geral do Rio Grande do Sul, e que, resumidamente, ele coloca um pouco, né, a sua visão particular estética, né, sobre a produção musical no estado, em relação ao Brasil, em relação ao mundo, né, mas principalmente com essa, a gente pode chamar de uma pequena tensão, né, entre um estereótipo de ser brasileiro e de produzir arte como brasileiro, e ele, né, como um ser do frio, enfim, que mora no sul do país, em que o clima vai ser diverso, em que as condições geográficas e, inclusive, um certo afastamento dos grandes centros cosmopolitas, vamos dizer assim, isso num contexto de indústria fonográfica e de indústria midiática, principalmente na segunda metade do século XX, vai ter uma predominância de Rio de Janeiro e São Paulo nessa produção. Então, o estar, né, nesse local mais ao sul, e que ele acaba escolhendo, inclusive, para viver, enfim, para voltar a morar, porque ele é natural da cidade de Pelotas, e mesmo tendo feito uma incursão de alguns anos no Rio de Janeiro e teve contratos com grandes gravadoras, ele expressa a sua opção, né, escreve dessa forma como estar deslocado desses grandes centros ou no centro de uma outra história. Isso. Né? E ao se deslocar para esse centro de uma outra história, né, que é uma história fronteiriça, ganhou, né, passou a ter visibilidade e causar interesse em diversas áreas, sobretudo a área acadêmica. Nós vamos falar mais especificamente do último trabalho do Victor,
o último trabalho fonográfico, que é o álbum Campos Neutrais, né? E que é justamente uma nova abordagem da estética do frio, que está sempre em constante atualização e reflexão. A primeira versão da Estética do Frio de 92, o disco é de 97, mas em 2017 há uma celebração a esse trabalho novamente. Sobretudo, o Campos Neutrais é um trabalho que reestabelece e problematiza o mito do gaúcho, né? Não mais a Revolução Farroupilha de 1835, ligada, digamos, ao tradicionalismo, mas o Tratado de Santo Ildefonso, que estabeleceu os campos neutrais em 1750. Vamos ouvir? Vamos. Pelo menos a faixa inicial, né? Uhum. Que é a faixa título, Campos Neutrais. Sobre as raízes levantadas de 1000 figueiras arrancadas, a lua estende o seu vestido fino, a lua estende o seu vestido fino, a água cerca o arvoredo com tanta calma que dá medo. Meus dedos correm entre a areia fina, meus dedos correm entre a areia fina. Grita uma rã. O trabalho foi realizado através, financiado por financiamento crowdfunding, financiamento coletivo, né, que apresentou, além do CD, também um songbook, e todo esse conceito de campos neutrais já estava presente, né, e, sobretudo, a mistura de música popular com música de câmara, o atravessamento de fronteiras estéticas também, uma instrumentação em comum, basicamente voz, violão, percussão e quinteto de metais. As 15 faixas do álbum envolvem músicos, técnicos e letristas do Brasil, Argentina, Estados Unidos, Portugal e Espanha. Toda essa concepção, né, do Campos Neutrais, eu acabo analisando, né, essa performance sonora também, a interpretação desse repertório ao vivo, num show também é objeto de análise na minha tese, e eu vejo, assim, uma primeira aproximação, né, dessa ideia, dessa concepção, da releitura dessa cultura do Sul pela chave dos campos neutrais, mais ou menos como uma metáfora do entre-lugar, enfim, trazendo uma abordagem do Baba, né, um dos autores dos estudos culturais, e que vão pensar essa fronteira ou esse ponto de encontro, esses hibridismos, né? Hibridismo vai ser uma das categorias que eu vou articular no na minha abordagem metodológica para circular essas performances e começar a entender elas no seu contexto, né? Então, eu vou considerar tanto a voz, né, a centralidade dessa voz, identificar que há todo um circuito, né, de cancionistas na América Latina que compartilham dessa característica, né, que, claro, é tributária de toda uma história de canção de autor, tantas expressões nacionais e latino-americanas, centradas, então, nesse compositor que pensa o local em que vive, né, que tem uma voz ativa e que, na sua performance, o essencial vai ser passar esse recado, essa mensagem, normalmente se acompanhando do violão. E aí sempre os hibridismos que são evocados, né, pela proximidade com os folclores, com as tradições dos próprios países em que os autores moram e vivem e produzem, mas também dialogando com culturas, né, de outros países e se identificando enquanto latino-americanos. E sempre pensando no seu tempo, né, numa perspectiva contemporânea. Então, eu acabo, né, trazendo essas qualidades para essa canção de autor, ou essa matriz cancional contemporânea e latino-americana, como uma canção matriz, em que a autoria está no seu cerne, em que tem todo um temperamento que não é nem muito agudo, nem muito né, calmo, enfim, é sempre um temperamento intermédio,
com um apelo de escuta intimista, e que certamente trabalha na perspectiva da diversidade, enquanto evoca todas as referências possíveis, né? O Leandro Maia vai ter uma outra abordagem, né, certamente, mas que a gente começa a conversar, né, Leandro? É muito interessante, partindo desse ponto, né, que tu afirmas, né, analisei a performance, assisti o show, tanto a performance de palco, que eu não pude assistir, porque eu não estava nessa época, eu acabei pegando os bastidores preliminares, então a minha preocupação, o meu enfoque são com os processos criativos. Para conseguir estudar o processo criativo, tanto do Vitor quanto de outros cantautores, eu busquei desenvolver algumas metodologias, né, dialogando com a ideia de teoria da prática do Pierre Bourdieu e os seus escritos sobre o campo da produção cultural, né, no âmbito da sociologia reflexiva, né. Então eu desenvolvi uma teoria de hábitos cancional, buscando entender dispositivos criativos, entendendo hábitos, portanto, como um sistema, né, de dispositivos. E que dispositivos criativos o Vitor Ramil aciona no momento de compor. O Vitor é muito caracterizado por esse aspecto reflexivo, né, metódico, rigoroso, consciente, ao mesmo tempo observando bem de perto, a partir da nossa própria parceria, dá para ver também a quantidade de aspectos intuitivos que vão surgindo nessa fluência composicional. E daí o que eu tive que fazer foi buscar misturar essa ideia de pesquisa artística, crítica genética, a sistematização de experiências, análise musical, através de um esquema que eu chamei de esquema multimodal de pesquisa, né, que é uma forma de observar aspectos não verbalizados da criatividade do Vitor Ramil. Então, indo nesse sentido um pouco mais para o detalhe, para as canções e tudo mais. Eu busquei entender o Vitor Ramil a partir dessa ideia do hábitos, dos dispositivos, o campo, que é o campo onde ele se apresenta, inclusive, como um desafiador, tanto da MPB, com a sua, digamos, com o estereótipo tropicalista, né, ou do país tropical, exuberante, quanto do gauchismo fechado em si mesmo, né, propondo um novo mito de origem. Então, o campo ele enfrenta, ele desafia também. E o seu capital cancional combina várias categorias que são específicos da canção popular. Ele é um artista de longo ciclo e é reconhecido por distintos mecanismos de consagração, a crítica especializada, o interesse acadêmico, a influência entre os pares, o prestígio, os reconhecimentos institucionais todos. E eu acho que essa perspectiva dialoga muito com o João, né? A gente colocou, né, aqui no slide os dois esquemas que nós temos, né, de proposta de análise dentro das teses, lado a lado, até porque nos ajuda a ver essa aproximação que a gente faz, né, a partir de categorias, a partir de instâncias, eu vou chamar de instâncias de análise, e que são as instâncias de circulação dessa performance musical. Eu vou considerar a materialidade, enfim, da voz, os artefatos envolvidos, sempre, né, como é uma perspectiva comunicacional, a produção e a escuta, né, sempre vão estar no eixo principal, né, mas articulados com todos os outros, o da regulação, dos hibridismos, que vai ser muito caro para a minha pesquisa, né, entender essas misturas entre as duas formas de hibridismo que eu conceituo na tese, o hibridismo aderente e o hibridismo generativo. Brevemente, né, qual a diferença entre esses dois processos? O aderente é mais naquela ideia das colagens, até do pastiche, do kit, né, que normalmente são ideias pejorativas, mas não imprimindo um valor, né, uma avaliação nesses processos, mas entendendo que são diferentes, né? Um que é mais da colagem, algo talvez até um pouco mais superficial, talvez mais intuitivo, aí começa a fazer uma provocação com os termos que o Leandro usa, e do outro lado generativo, né, uma mistura, uma mescla, uma síntese que é mais profunda, trabalhada de forma a se produzir um terceiro elemento, né, e deixar não tão perceptíveis as fontes, né, dos outros dois elementos que se encontraram. E aí a gente coloca as questões, né, quando eu falo, bom, para mim, o hibridismo, eu vou entender que tem dois processos que se articulam, né, a aderência, as colagens,
e a geração de algo novo, enfim, de algo que é um pouco mais profundo e que parecem ser ideias que se aproximam da perspectiva do Leandro quando ele fala em intuitividade e reflexividade. Interessante, né? Sem querer, na verdade, a proposta também é transcender essa divisão entre objetivo e subjetivo, indivíduo e sociedade, né? Mas eles são polos muito interessantes para a gente pensar, e o Victor Ramil, sobretudo, é um cara que apresenta muito bem esses polos, né? No sentido de ser um artista extremamente reflexivo, meticuloso, racional, consciente dos processos, mas também apresenta essa intuição muito aflorada, né? Então, às vezes, parece que ele assimila, por exemplo, um livro ou uma poética como a Filosofia da Composição do Edgar Allan Poe, né? E parece que ele assimila aquilo a ponto de tornar aquilo intuitivo no seu fazer musical. Então, acho que aqui é a provocação da gente colocar essas questões em diálogo. E eu acho, sim, eu concordo contigo, João, que possivelmente o aspecto aderente se relacione mais com os aspectos intuitivos da criação musical, não só do Victor, mas também de outros artistas, né? E o generativo, por trazer talvez esse item da originalidade, tu mesmo colocas da autenticidade mais evidente. Bem, a gente sabe, ver que a autenticidade e originalidade, elas têm a ver com uma certa consciência do processo, né? Até a própria visão do campo, né? O poder diferenciar-se do que está aí e agregar algo novo e tal, né? Sim. Então, a gente está perguntando, né, se esses diferentes aspectos dos processos criativos, a intuição, a reflexividade e a reflexividade, se elas se espelham justamente nesses termos de aderência e generatividade. Mais do que as respostas, essas perguntas são legais de fazer, né? Claro. E tem uma camada a mais aqui, né, que a gente vem pensando, que é, bom, pensando o processo criativo, que eu vou chamar de produção, o âmbito da produção no circuito da canção, essa análise é uma, né? Então, o quanto esse processo criativo se vale de intuição, de reflexividade, parece que se encaixa mais, né? Mas se a gente começar a pensar o circuito nas outras instâncias, por exemplo, da escuta, o quanto no âmbito da escuta, né, intuição e reflexividade vão significar a mesma coisa que o campo da produção, da performance, do processo criativo, né? Enfim, acaba sendo muito mais complexo, né? Por mais que esse tipo de produção de canção, né, uma das conclusões da minha tese, tende a estabelecer uma relação, endereçar, né, um tipo de mensagem que provoca uma performance no âmbito da escuta que valoriza, né, a reflexividade, certamente, que valoriza a originalidade, né, e que se justifica, né, essa relação artista-ouvinte, né, produção-escuta, por essas chaves. Né, e aí a gente vê aqui no Campos Neutrais, né, olha, é interessante a conclusão do João, né, e a gente vai juntando essas perspectivas como um exercício de diálogo entre campos, áreas diferentes, pesquisadores, porque a canção ela é transdisciplinar, né? E ela se caracteriza por esse equilíbrio, pela presença grande dos processos criativos intuitivos, né? E os reflexivos, muitas vezes, eles vão se relacionar no aspecto de produção, na chegada ao ouvinte, né? Acho que os nossos esquemas, eles dialogam, né, João? E ao final, enfim, a gente reforça um pouco aqui percepções que nós tivemos, né, nos trabalhos das teses e que convergem, né, em que a gente vai identificar que há processos, sim, que são próprios, né, de criação na canção latino-americana contemporânea e que o Victor Ramil, com esse álbum Campos Neutrais, vai ser um exemplar, né, disso, muito rico, né, em que a gente identifica essas convergências, a gente identifica os hibridismos, no caso da minha pesquisa, né, entre o cosmopolita e o local, enfim, né, todos os diálogos possíveis dessa produção que mantém uma identificação com a localidade, mas que circula, né, de uma forma integrada a esse mundo global, né, que nós vivemos, tecnológico e midiático. Como um reflexo do hábitos contemporâneo, eu também diria.
Muito legal. Obrigado e prazer, João. Prazer, ótimo. Obrigado, gente.